Graças a Deus, irmãos, que a chuva está de uma forma bem exponencial, bem que nós estávamos precisando, hein? Estava quente esses dias, Jesus é bom. E eu quero nessa noite, devido a alguns contratempos, irmãos, hoje eu não vou prosseguir o estudo, vou deixar para a próxima semana para que mais pessoas possam participar, né? Mais pessoas possam participar. Mas o Senhor Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, não tenho dúvida disso. E por isso eu quero convidar os irmãos amados a abrirem comigo a sua Bíblia no livro de Colossenses. Eu estava refletindo no sábado esta passagem e eu quero trazer ao coração dos irmãos também aqui esta reflexão. Colossenses capítulo 2, vamos refletir a partir do versículo 6. Na verdade, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Rogamos que o Senhor nos conceda a iluminação necessária para compreendê-la e que teu doce Espírito Santo possa aplicar esta palavra em nossas vidas e nos ajudar a andar segundo esta bendita palavra que temos ouvido, em nome de Jesus. Amém, amém, e glória seja dada ao Senhor Deus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto bastante provocante, um texto que nos provoca a comportamento a partir da consciência daquilo que nós recebemos, que de nada tem a ver com o nosso mérito, simplesmente assim. Nós estamos diante de uma carta que fora escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja da qual ele mesmo não foi o plantador dela, mas um grande parceiro do ministério do apóstolo Paulo, que a Bíblia chega a lhe chamar de Epáfras. Este foi, depois de ter ouvido, acredito eu, uma mensagem do apóstolo Paulo, o Senhor toca no seu coração, transforma a sua vida e agora faz com que ele, dentro da sua casa, dentro da sua terra, enquanto um colosso, ele vai e começa agora uma igreja entre os seus. E esta igreja fora disciplinada a partir dos conceitos que ele aprende com o apóstolo Paulo. Até então, ele ouvira o apóstolo Paulo, mas ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo está preso em Roma e Epáfras vai até o apóstolo Paulo, lá em Roma, preso, para primeiro contar para ele a história desta igreja de Colosso, esta igreja Colossenses, e também vai até lá para orar, ajudar o apóstolo Paulo nesse tempo tão difícil, porque ele estava preso por causa do evangelho, e nada melhor do que alguém ir até ele e dizer: olha, eu vim aqui para orar com você. Irmão, como é precioso quando você está passando por uma luta, quando você está passando por um momento meio tenebroso, e alguém chega para você e simplesmente fala: meu amigo, eu estou orando com você, eu estou orando por você, eu vim aqui para a gente orar junto. Não precisa ter mais nada, irmão. Só o fato de dizer: olha, eu cheguei aqui para a gente orar junto, a tua causa é minha causa. Então foi isso que Epáfras fez depois de conhecer Deus a partir de apóstolo Paulo. Ele agora chega para o apóstolo Paulo, como que eu diria, apresentando o canto: olha só, você aplicou na minha vida, eu apliquei na vida deles, e agora eu quero te falar aquilo que está acontecendo lá. Porque, a despeito daquilo que também acontece tanto em Éfeso quanto em Galácia, a igreja estava sendo vilipendiada
por um grupo de pessoas que amava mais o tradicionalismo ou o legalismo do que propriamente o cristianismo, e queriam impor às outras simplesmente regras que não ajudariam em nada, e diziam simplesmente: olha, para que vocês sejam aceitos como servos de Deus, vocês precisam se converter ao judaísmo, vocês precisam fazer a circuncisão, vocês precisam fazer tudo isso. E isso estava entrando no meio de uma igreja que até então foi testificada que a salvação é somente pela fé, e a fé em Cristo Jesus, um Cristo Jesus que veio, mas um Cristo Jesus não simplesmente do nosso pensamento, mas um Cristo Jesus crucificado. Tanto assim é que o apóstolo Paulo diz: olha, como vocês receberam. Apóstolo Paulo, ele está falando nesse versículo para dizer e acender o fogo no coração destes irmãos de Colossos, de que a forma com que eles receberam Cristo, ou seja, a maneira com que eles receberam a salvação, isso é, o Cristo crucificado, deveria ser a maneira com que eles fossem comportar, ou seja, o Cristo crucificado precisa traduzir no nosso comportamento. Se a gente diz aceitar a Cristo, mas o nosso comportamento não é daquele que passou pela crucificação, nós estamos aceitando qualquer coisa que não seja Cristo. Então apóstolo Paulo fala de forma invasiva, mostrando o desejo e a preocupação dele de um progresso espiritual no meio desta igreja de Colossenses, ou dessa igreja de Colosso. Não há nada mais precioso, meu irmão, do que um ministro de Deus ansiar pelo progresso da igreja que Deus o deu para cuidar. A minha oração todos os dias é que cada um de nós, meu irmão, deslanche no progresso espiritual, que cada um de nós cresçamos, deixemos as coisas de meninos do tempo que fomos meninos e abracemos as coisas espirituais, as coisas maiores que o Senhor tem para nós, que a gente viva uma fé como aquele que verdadeiramente recebeu de Jesus que estava crucificado. O nosso comportamento precisa acompanhar isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E isso, ele manifesta o desejo de ver estes irmãos havendo uma progressão, eles progredindo, crescendo. Ele faz uma declaração neste versículo 6, que está dividido em duas sentenças, e é isso que eu quero conversar com os irmãos nesta noite. Essas duas sentenças que está neste versículo 6. A primeira sentença, Paulo começa o texto dizendo: ora, para que este conjuntivo, ora, ele está simplesmente fazendo vazão, dando a atenção àquilo que o apóstolo Paulo já escreve no capítulo 1 até o capítulo 2. Ele fala sobre a supremacia de Jesus. Ele fala que nós podemos confiar em Jesus, porque Jesus, sendo crucificado, ele entrega-se em nosso lugar, ele é a justiça de Deus, ele é a resposta de Deus, e ele é Deus. Então, a partir desta consciência de que Cristo que nós seguimos é Deus, ele é digno de toda confiança, Paulo continua escrevendo: como recebeste Cristo Jesus, o Senhor. A primeira lição que eu aprendo aqui é que a nossa vida de fé é um ato de receber. A vida de fé é um ato de receber. Ato de receber significa o oposto de qualquer coisa que se assemelha ao mérito. Receber, meu irmão, a vida de fé é simplesmente uma aceitação de uma dádiva divina. Ou seja, a nossa caminhada de fé, e eu estou falando sobre a caminhada de fé, a nossa caminhada de fé, ela começa com esse receber, esse receber que, a propósito, não tem nada a ver conosco. Nós não fizemos nada para receber, nós simplesmente recebemos
algo preciosíssimo de um Deus que nos ama, de um Deus que nos quer bem, de um Deus que nos quer com Ele na glória, de um Deus que tem propósito para nós, de um Deus que tem pensamentos maiores, de um Deus que tem uma vida para que nós possássemos viver. Repara que nós recebemos a fé, nós recebemos a vida de Cristo, da mesma forma que o solo nessa noite está recebendo a água da chuva. Qual é o trabalho que o solo de Iguaí fez para que recebesse nessa noite a chuva que está caindo sobre ela? Nada. Simplesmente assim. Da mesma forma, meu irmão, que uma noite como essa recebe a luz das estrelas e da lua, sem com que a noite fizesse nada para isso. Obrigado, meu irmão, tomou uma chuvinha boa. Sem que fizesse nada para isso, eu e você também estamos aqui nesta noite, recebendo a vida, recebendo a fé, sem fazermos absolutamente nada, ou na verdade sem merecermos ela. Fizemos pelo contrário, porque sacrificamos foi o Jesus Cristo. Foi o nosso pecado cristiano que sacrificou Jesus. Não é pecado de ninguém, não. Tem gente que fala, não, eu nem estava 2000 anos atrás. Pois é, mas o teu pecado já estava lá, na cruz do Senhor. Nós também, irmão, nada temos a oferecer. Nada nós temos a oferecer ao compartilhar esta graça. Eu e você precisamos entender que a ideia de receber sugere-nos um senso de compreensão de que a questão de receber não é receber algo avulso, distante da nossa realidade. Quando Paulo diz, olha, vocês que receberam, Paulo não endossa um receber simplesmente na dualidade do pensamento, não. Ele está dizendo, vocês receberam algo que é real. O Cristo é real. Por isso que tem uma música na minha tela que a gente canta, Cristo é realidade, Cristo é realidade, não é um sonho, Ele é real, Ele é a paz, a alegria, é o amor, Ele é a vitória. Eu estou falando de Jesus Cristo. Obrigado, meu irmão, hoje você trouxe dose dupla. Se é para não te chamar de novo? Irmãos, não receber, nós não recebemos uma sombra, nós não recebemos, meu irmão, algo que não seja substancial. Nós recebemos um Cristo, nós recebemos um Cristo que se tornou real, nós recebemos um Cristo que é por nós a causa deste culto nesta noite, porque Ele é real e Ele está no nosso meio, meu irmão. Se nós recebemos esse Cristo, nós precisamos andar como Ele. Enquanto nós não tivermos, meu irmão, na fé, enquanto nós não entendemos que nosso Cristo é real, enquanto nós não entendemos que só Ele salva, o nome de Jesus é simplesmente um nome. Como a história fala dele simplesmente como alguém que existiu na história. Como as pessoas, como as outras religiões falam dele simplesmente como alguém que teve uma moralidade acima de comum, mas não mais do que isso. Mas agora, quando a nossa fé, ela é colocada em ação, Cristo deixa de ser simplesmente um nome, Ele passa a ser nosso Salvador. Cristo deixa de ser simplesmente um nome, Ele passa a ser dono do nosso coração, meu irmão. Isso é aquilo que a fé em Cristo Jesus faz em nós. Essa fé que nós recebemos de graça, ela transforma a nossa vida numa realidade que só Jesus Cristo pode nos conceder. Por isso eu e você, como nós recebemos Cristo? Nós recebemos Ele simplesmente como alguém que escreveu uma história e deixou por ela? Ou nós temos recebido Cristo como o Senhor do coração? O nosso ato de fé torna Cristo uma realidade na nossa vida.
Irmão, receber algo significa tomar posse de algo. Tomar posse de algo. Aquilo que eu recebo se torna meu. E Paulo disse: assim como vocês receberam o Senhor Jesus, aquilo que me dão torna-se meu automaticamente. Por isso, quando eu recebo Cristo, Ele não se torna um nome para mim, Ele se torna meu Salvador. Ele passa a ser minha legítima posse. Nem a morte nem a vida me tirará essa posse legítima que eu tenho em Cristo Jesus quando eu o recebo. Romanos 8, 38 e 39 vai nos explicar simplesmente que absolutamente nada vai poder nos tirar, nos desvincular, vai poder nos afastar deste Cristo que é verdadeiro, deste Cristo que é realidade. Aquilo que eu recebo se torna meu. Tudo isso significa receber Cristo, torná-lo como dádiva de Deus na minha vida, torná-lo real em meu coração e apropriar-me dele como meu. O que é que Cristo é seu? É só um vizinho? Cristo, ele é só o seu aliado? Ou Cristo é seu Senhor, efetivamente? Porque se ele for seu Senhor, efetivamente é um grande compromisso que nós precisamos compartilhar com ele. A salvação, meu irmão, a salvação pode ser descrita como um cego, por exemplo, que passa a enxergar. A salvação pode ser descrita como alguém que não ouvia e passa a adquirir a audição. A salvação pode ser descrita como um moribundo que passa a vida. Mas nós, meu irmão, passamos por todo esse estágio, porque o pecado, ele cria na nossa vida toda essa resistência ao Senhor. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós não só passamos a ver, nós não só passamos a ouvir, como nós também passamos a ter como nosso próprio Cristo crucificado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês parem de permitir que no meio de vocês haja pessoas que venham desconcertar a verdadeira mensagem de Cristo, porque Cristo é soberano, e sendo Ele soberano, não precisa de nenhum sacrifício, só obediência. É verdade, meu irmão, que Cristo nos ressuscitou dos mortos, porque nós, nos nossos pecados e delitos, nós estávamos mortos. Ele nos deu perdão do pecado, Ele simplesmente nos atribuiu a retidão. Todas essas coisas preciosas, são preciosas para nós, mas não podemos contentar simplesmente com ela. Nós precisamos querer receber o próprio Cristo como Senhor da nossa vida. Meu irmão, o Filho de Deus, Ele foi derramado no madeiro, numa cruz por nós. Ele foi derramado sobre nós. Cabe-nos a nós recebermos este presente, esta dádiva. Sabe por quê? Porque o reflexo da dádiva é a compreensão do amor. Não há amor maior do que esse. Não há amor mais digno do que esse. Por isso, meu irmão, entendamos a preocupação do apóstolo Paulo com esta igreja. É a minha preocupação com esta igreja. Como nós temos recebido Cristo? Como nós temos recebido Cristo? Segundo, a segunda sentença desta afirmativa de Paulo, ele fala: assim também andai nele. Primeiro ele diz que a fé cristã é um ato de receber. Porque ele diz: vocês receberam. Então, como vocês receberam este Cristo que é soberano, este Cristo que é eterno, este Cristo que é vivo, agora tem uma responsabilidade.
Responsabilidade é que o nosso comportamento diário precisa refletir automaticamente esse Cristo que nós recebemos. Por isso ele vai dizer: assim também andai nele. O ato de receber se manifesta por meio de uma caminhada de fé. Uma caminhada de fé. É ali que o ato de receber se manifesta. O ato de receber não se manifesta no nosso discurso. O ato de receber não se manifesta nas nossas programações religiosas. O ato de receber a Cristo não manifesta nas nossas doações sociais. O ato de receber se manifesta por meio de uma caminhada de fé. Andai nele. Se nós tivermos recebido o próprio Cristo no íntimo do nosso coração, nossa vida vai manifestar esse conhecimento íntimo por meio de uma caminhada de fé. Você sabe que, e é isso que eu acho lindo do cristianismo, as outras religiões, basta você cumprir o checklist, mas o cristianismo você não cumpre checklist. Você não tem checklist para cumprir, você tem princípios para viver. Aí é que está a grande diferença. Por isso eu amo a fé cristã. Você tem princípios para viver, e este princípio, ele não vive na retórica, ele vive na prática. Ele vive no dia a dia, ele vive na conversação entre você e sua esposa, ele vive na conversação entre você e seu filho, ele vive na conversação entre você e seu patrão, ele vive em conversação entre você e seu empregado, você e seus alunos e você. Ele vive no dia a dia, no ordinário nosso. A nossa fé cristã, ela é diluída, ela precisa ser diluída no nosso ordinário, no nosso dia. As pessoas precisam ver em nós cristão. Mas vamos ver algumas coisas que o caminhar, esse andai nele, sugere para nós. Andai, caminhada, primeiro, sugere ação. A nossa fé cristã não é uma fé confinada aos nossos quartos, não é uma fé confinada aos nossos grupos religiosos. Eu costumo dizer, e bem provável que você já me ouviu dizer isso aqui, se existe, acredito, 3 coisas que o cristão desse tempo, do século 21, se preocupa e que vai ser, talvez, um dos elementos do seu juízo, é algumas escolhas que ele faz, algumas respostas que ele quer dar, que a Bíblia não faz, e Deus não está perguntando isso. E ele quer responder, primeiro, quem é mais relevante? Somos nós desse tempo ou do tempo que passou? Segundo, dentro do nosso ciclo do cristianismo ou da religião, quem é mais relevante? Nós ou os outros que têm uma outra placa escrita na frente do seu prédio? Terceiro, o que eu tenho feito é que me relativiza, é que me dá mais vislumbre dos outros. São perguntas que Deus não faz para nós. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus não é que a igreja se torne uma competição. Deus não salva filhos para competição. Deus salva filhos para cooperação do reino, progredir do reino, andar do reino, caminhar do reino. Repara, é isso. Então a nossa fé não está confinada ao nosso umbigo, não pode ser. A fé sugere ação. Nós precisamos transportar a nossa fé em resultados práticos daquilo que cremos. As pessoas precisam ver nas nossas escolhas, na nossa palavra, que realmente nós amamos a Deus. Acredito que, não vou me lembrar agora quem falou isto, mas alguém disse: eu estou tão ocupado com aquilo que você faz, que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Repara, algo bastante importante. Isto é para simplesmente instigar-nos de que caminhar, andar naquele Cristo ressuscitado sugere ação.
Sugere de nós sairmos do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, da nossa mornidão. E como orou aqui, não sei quem orou aqui, que o Senhor nos aqueça. Isso é bastante importante. Nós precisamos agir, ação, meu irmão. Se um homem caminha com Cristo, ele age como Cristo. Paulo está dizendo para a igreja de Colossos: olha, se vocês receberam Cristo como crucificado, vocês precisam andar como Ele. Isso parece muito simples de fechar um pensamento, mas isso é muito complexo quando a prática nos chama a atenção. Meu irmão, o fato de nós vivermos em Cristo, Ele se torna a nossa esperança. Ele se torna nosso amor, nossa alegria. A nossa vida se torna automaticamente um reflexo da imagem de Cristo. E os homens à nossa volta dirão com sinceridade: Ele é como seu mestre, Ele vive como Jesus Cristo. Segundo Reis 44, de 8 até 37, vai nos contar uma cena parecida com essa. Uma mulher viu um homem de longe e falou: eis que aquele que vai ali é o santo homem de Deus. Uau! Andar com Cristo sugere ação. Segundo, andar com Cristo sugere progresso. Andar com Cristo, assim ele está dizendo: andai. Repara, andai. Ele está progredindo. Com Cristo nós precisamos progredir. É aquilo que Pedro vai dizer na sua carta: desenvolvei a vossa fé. Vocês precisam desenvolver a fé. Nós não podemos, meu irmão, 50, 60, 70 anos, estar com as mesmas mazelas desde o dia que nós recebemos a Cristo. Tem que haver progresso. É de graça em graça, é correr adiante para alcançar cada degrau a cada dia mais elevado no conhecimento. É o homem crescer em Deus que ele vai mais e mais se assemelhar com Ele. E agora, Oséias vai dizer que o povo perece porque falta conhecimento. Oséias vai dizer que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, tudo dizendo para nós: a fé cristã, ela é progressiva. A fé cristã é progressiva. Se o cristão não está progredindo na fé cristã, tem algum problema. Tem algum problema. Talvez ele não está andando como quem ele diz receber. Porque o apóstolo Paulo diz muito claro: se vocês receberam a Cristo, vocês precisam andar como Ele. Então, o desejo de Deus, dia após dia, precisa crescer em nós. O desejo do céu, dia após dia, precisa crescer em nós. Hoje, e você já me ouviu dizer aqui, há um grande contrassenso quando a questão é a fé cristã. Porque repara algo bastante importante: Paulo adverte os irmãos de Colosso que eles precisavam, depois de identificar quem eles receberam, se é Cristo crucificado, eles precisavam andar, e andar pressupõe um progresso, um aprofundamento, uma raiz. Mas hoje não, hoje o povo quer é sentir. Sentir pressupõe superficialidade, epidérmico. Por isso nós temos problemas. É que o povo não quer se aprofundar. Não, eu fui na igreja hoje, eu não senti. Veio no lugar errado. Aqui é para conhecer e prosseguir em conhecer e aplicar. Quer sentir? Entra no seu quarto, ele vai falar contigo. Não, tem que sentir, tem que tocar com a mão, sentir uma revelação, uma reveladura, como diz o outro. Irmãos, progresso. Nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer mais a Deus. Irmãos, só existe 3 formas de conhecer a Deus.
Primeiro, a sua palavra é a boca de Deus, a oração é o ouvido de Deus e a comunhão é a imagem de Deus. Fora disso, meu irmão, a gente pode correr, bater a cabeça e vamos estar em falha com Ele. Caminhar sugere e significa, primeiro, ação. Segundo, progresso. Caminhar nele significa, terceiro, continuação. Deve haver um hábito perpétuo em nós acerca de Deus. Precisamos de continuar. Quantos cristãos pensam, meu irmão? Quantos? Pensam pela manhã, ao levantar, pensam em Deus, mas passam o dia inteiro, uma vida toda, medíocre, sem considerar os planos de Deus para a sua vida. Não há um hábito de colocar Deus em primeiro lugar. Não há um hábito de priorizar o reino de Deus. O reino de Deus se torna conveniente para nós. A conveniência é como muitos usam a verdade, por conveniência. Enquanto me convém, eu uso ela, mas se me prejudicar, olha, eu vou trocá-la. Só que Deus, o seu reino, a fé cristã, ela não pode ser tratada desta maneira. A fé cristã, o reino de Deus, precisa ser prioridade. Uma palavra tão pequena e tão negligenciada, mas com tanta relevância em toda a história do cristianismo, desde o início até os dias de hoje. Ela é relevante. Se nós não atentarmos para isto, meu irmão, priorizar. O que é priorizar? Vamos ver. O que é nisso aqui que para mim é mais importante? Eu vou colocar em primeiro lugar. Porque aqui eu tenho uma coisa linda. Muito linda, não tem encanto nenhum. Só eu que tenho. Então, como para mim é prioridade, vai ficar em cima. Só que em cima daqui precisa estar Deus. Só que o fato de nós não vermos com os nossos olhos nus faz com que nós priorizemos outras coisas. Priorizemos pessoas, priorizemos coisas e negligenciemos o Senhor Deus. Meu irmão, minha irmã, há que caminhar sugere continuidade. O mesmo fogo que incendiou a sua vida no dia em que você recebeu a Cristo Jesus e Ele crucificado, esse fogo precisa continuar no seu coração. Pergunta aqui o irmão Rogério, ou irmão Valdeci, ou irmão Clóvis, ou irmão Rúbius, ou irmão senhor ali, Cristiano, ou irmão Paulinho, ou irmão Zé. Se o amor que os levou ao altar, se não é o mesmo que tem segurado lá em casa até o dia de hoje. Parece que aumenta, né, irmão? Com o andar da carruagem aumenta. Então, com Deus precisa ser a mesma coisa. Com o mesmo amor que a gente recebeu, nós precisamos estar diligenciando, fazer ele crescer, fazer ele brotar, fazer ele prosperar, progredir. Precisamos, irmãos,
amar Deus amanhã mais do que hoje. Parece um pensamento fútil, filosófico, meio ao emocionalismo da paixão. Mas a prática é bem verdade. Você e eu precisamos, no dia de amanhã, nos envolver mais com Deus do que no dia de hoje. A cada dia que passa, nós precisamos estar mais enraizados no Senhor, na sua palavra, na comunhão com a sua igreja. Caminhar também sugere hábito. Quando falamos da caminhada e dos relacionamentos de um homem, estamos falando dos seus hábitos. Aquilo que é um tom constante na sua vida. Por isso caminhar, por exemplo, é um hábito na vida do Rúbius. Porque sempre que eu passo pelo caminho de Canaã, por volta de 4 e pouco, eu vejo ele lá. Tem dia que ele está com guarda-chuva, tem dia que ele está com o telefone, tem dia que ele está com a mochila, mas ele está lá, caminhando naquela estrada. Já se tornou um hábito por Rúbius. A nossa fé com Cristo Jesus precisa ser assim. Todos os dias, nosso encontro com Ele. Tem gente que tem tempo para encontro todo dia, por exemplo, na caminhada. E não estou falando de Rúbius, viu? Só estou dando um exemplo. Mas, por exemplo, não tem esse encontro periódico, dia habitual, de um tom mesmo de constância na vida, com a palavra de Deus, nem com a oração. Aí como é que cresce? Não cresce. Aí se zanga por tudo, porque é superficial. Aí faz... Porque, irmãos, a superficialidade engessa o cristão. Engessa o cristão. Então, repara, o apóstolo Paulo está dizendo para nós: andai, progredir neste caminho, hábito. Nós precisamos desfrutar de Cristo. Não podemos esquecer dele, meu irmão. Nós não podemos esquecer de Jesus, em momento algum. Precisamos manter-nos nele, apegarmos nele, nunca abandoná-lo, tê-lo sempre conosco. Por quê? Cristo é a nossa essência. Se nós estivermos nele, nós estamos perdendo tempo. Paulo vai dizer: como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Persevere no caminho em que começou a andar. Olha só algo bastante importante. É que o mesmo Cristo que estava no início da caminhada, Rebeca Nolasco Souza, o mesmo Cristo, acertei, o mesmo Cristo que estava na caminhada no início da sua caminhada, é o mesmo Cristo que está no meio, no seu prosseguir, no seu andai, no seu caminhar, e é o mesmo Cristo que está lá no final, lá nos aguardando na glória, para dizer para cada um de nós: bendito do meu Pai, entrai. Então diz uma coisa: se é o mesmo Cristo que está nestas 3 fases, por que a gente negligencia o caminhar? Só começamos com o ardor do início e o caminhar parece que não caminha, trava, e há uma expectativa, ainda que errônea, de ouvir do Senhor: entrai. Só que entrai é o resultado de uma caminhada que inicia com o receber de Cristo. Só que se a gente não caminhar, a gente não chega lá. Que o Espírito Santo nos capacita a compreender esta palavra nesta noite. E que você deixe ela descer no seu coração como uma flecha do céu. E mude a sua forma de viver o Cristo crucificado. 2 aplicações para a sua vida nesta noite. A primeira: receber a Cristo significa tomar posse, ter em posse Cristo se tornando real na minha e na sua vida. Receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, meu irmão, não é o tempo que nós temos aqui
é o quanto Cristo crucificado tem sido comunicado. Segunda aplicação, a caminhada de fé é um desafio que todos somos chamados a assumir. Todos somos chamados a assumir esta caminhada de fé, esta peregrinação, desde o dia que recebemos Cristo e Cristo crucificado, até o dia que veremos e ouviremos dizer: bendito do meu Pai, entra e ocupa o lugar. Por isso mesmo, haja, prossiga, dia após dia, seja mais parecido com Jesus. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nós, nesta noite, pedimos perdão se de alguma forma temos defraudado esta caminhada. Deus, nós pedimos perdão se de alguma forma nós não temos caminhado com a responsabilidade de ter daquilo que nós recebemos, ou seja, Cristo e Cristo crucificado. Deus, nos ajude a caminhar, como Paulo sugere ou sugeriu à igreja de Colosso, e esta palavra que Paulo escreve não somente para aquela igreja, mas ele queria que todas as igrejas ouvissem esta palavra, que ela chegou até nós hoje. Por isso, ajuda-nos a caminhar como alguém que recebeu a Cristo verdadeiramente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Neste dia de hoje eu quero convidar aqui a nossa irmã Radassa. Ela fez o aniversário no dia de hoje. E vamos orar por ela. Muito bem, está toda de presentes, né? Vou chamar aqui a irmã Sinalva, vai orar por ela, para que Deus possa guardar, para que Deus possa estar protegendo essa herdeira. Vamos colocar a pé, nós vamos agradecer a Deus, né, por essa joia tão especial que o Senhor concedeu a esta família, né, e à igreja. Amém. Ela já louva o nosso Deus. E hoje é um dia muito especial para a vida dela. E ela, essa semana, ela já tinha avisado lá no colégio. Será meu aniversário essa semana. Então, hoje eu estava muito feliz aqui no colégio. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Querido Deus, nós exaltamos a Ti, Senhor, pela vida de Radassa. Eu sei que de uma forma muito especial o Senhor concedeu essa criança e este casal. E nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco. Ela ora ao Senhor, ela louva ao Senhor, ela tem prazer em estar aqui na tua casa. E nós nos alegramos porque hoje também, de uma forma muito especial, o Senhor concede a ela mais uma noite, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem dado a ela conhecimento da tua palavra. Tenha se aprendido também, Senhor, na escola, até desenvolver as suas habilidades, intelectuais. E nós te louvamos porque ela é uma criança perfeita, Pai. Porque o Senhor concedeu a ela vida e o Senhor tem a cada dia guardado. Nós temos louvado ao Senhor e agradecido ao Senhor porque ela é uma criança sadia, Pai. Desde quando chegou aqui, nós percebemos que são coisas só de crianças que acontecem com ela, mas ela é uma menina sadia. Nós pedimos que o Senhor, a cada dia, conceda sabedoria, conceda graça aos seus pais, de poder estar cuidando dela, instruindo, como sempre a gente percebe que eles fazem, instruindo na tua palavra, e ó Deus, que ela cresça aqui, mas que ela se sinta feliz em estar congregando aqui conosco. Que sejamos bênçãos na vida dela, assim também como ela tem sido bênção em nossas vidas. E que em nome de Jesus, o Senhor tira, Senhor, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de ação, de gesto, de coisas que venham impedir essa criança a desenvolver suas habilidades para com o Senhor e também para com a sua família.
Nós, como igreja do Senhor, nessa noite, abençoamos em nome de Jesus a vida de Natália, e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ela seja recebido por ela, pela família e por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe, é a nossa oração, que te dê sua graça e sua proteção. Oremos e vamos para casa, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos aqui, rogando, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos levar às nossas casas, livrando do perigo do mal, nos concedendo uma noite em paz, de descanso, de refrigério e renovo do nosso corpo. Abençoe os nossos irmãos que não puderam estar aqui, Senhor, quer seja por motivo de doença ou por motivo dessas chuvas, que o Senhor possa estar guardando cada um em seu aposento, dando cura àqueles que precisam. Uma vez mais, clamamos a Ti em favor do cunhado da nossa irmã Zerilda, pedindo a restauração. Rogamos, Senhor, pela consolação, Senhor, dos familiares da irmã Neuma. Rogamos o Senhor pela Tua paz nas nossas vidas e na Tua igreja, rogando sempre que o Senhor faça prosperar a obra do Senhor nesta cidade e nesta igreja no especial. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e para sempre. Amém.